gente, começando mais um vídeo aqui no canal e até que enfim, depois de quase 2 meses de vídeos no YouTube, nós vamos fazer um vídeo de receita. Receitas é um dos temas que eu quero abordar aqui no canal, mas como estou gravidinha, eu confesso que estou abordando muito mais esse tema de maternidade do que de receita. E chegamos neste momento. E a receita de hoje é um pão de leite. É um pão que quem me acompanha lá no Instagram já viu, que eu mostrei, que eu já tinha feito um teste. Na realidade, eu fiz 3 testes com 3 receitas diferentes para conseguir chegar nesse pão de leite que fica macio, fofinho e fica uma delícia. Além de ser super fácil de fazer, não é difícil, eu não achei complicado e eu vou mostrar para vocês. Só que antes da gente começar a receita, eu preciso falar uma coisa muito importante. Eu não estou aqui no YouTube para ensinar receitas para vocês. Eu estou aqui para compartilhar receitas e, como uma pessoa leiga, mostrar que dá sim pra gente se aventurar na cozinha. O meu principal objetivo é esse. Então eu precisava muito falar para vocês. Lá no Instagram eu também compartilho receitas toda terça e toda quinta, só que lá são receitas mais rápidas, são receitas que no máximo em 5 minutos a gente consegue mostrar para vocês. Aqui é receitas mais detalhadas, que tem mais processos e eu preciso de mais tempo. Então bora pra cozinha comigo. Eu tô aqui com o meu caderninho de receita, que eu coloquei essa receita aqui, então eu vou acompanhar aqui, tá? O que a gente vai fazer? Nessa receita de pão que eu achei, a gente vai bater praticamente todos os ingredientes, menos a farinha de trigo, no liquidificador, e depois a gente vai adicionando a farinha de trigo aos poucos, tá? Então eu vou falar para vocês as quantidades de ingredientes de acordo com o que eu for colocando e for usando ele na receita. Então no liquidificador nós vamos colocar 2 ovos. Deixa eu pegar um aqui, porque se tiver algum ovo estragado, a gente não perde a receita. Os ovos precisam estar em temperatura ambiente. Na realidade, tudo que a gente for usar aqui precisa estar em temperatura ambiente para não ter nenhum atrito com o fermento, tá? 2 colheres de sopa de manteiga. Aqui eu tô usando manteiga mesmo. Na receita que eu peguei, ela fala que pode usar margarina, mas margarina eu nunca acho que seja uma boa opção. Mas se você quiser usar, pode usar, não tem problema. É que manteiga eu acho muito mais saborosa. Então são 2 colheres de sopa. Aqui é manteiga em temperatura ambiente, tá? Para ficar mais fácil de você tirar ela. Sempre deixa um pouquinho a mais porque a gente vai usar na hora de passar na mão, vai precisar passar um pouco de manteiga na mão. 500 ml de leite. Eu tô aqui com o medidor, então são 500 ml de leite. Aqui tem 400. Vou colocar mais 100. Agora o açúcar, são 8 colheres de sopa de açúcar. E 4 colheres de sopa de leite em pó. A pessoa onde eu vi a receita, ela fala que o leite em pó é extremamente importante porque deixa o pão mais macio, mas que dá para fazer sem. Então eu acho importante passar para vocês essa informação, mas que o leite em pó, quem tiver, é bom colocar. São 4 colheres de sopa. E 1 colher de sopa de sal. Vou colocar rasinho, tá? Por último, e não menos importante, a gente vai colocar o fermento biológico seco. O fermento biológico são 20 gramas, mas como eu gosto de colocar em potinhos, então são 2 colheres de sopa. O fermento biológico eu vou usar esse medidor de colher de sopa, porque eu preciso mesmo de 20 gramas. Para eu não errar, são 2 colheres de sopa de fermento, tá? Ou 2 saquinhos de 10 gramas. Já colocamos todos os ingredientes e agora a gente vai bater. Já batemos todos os ingredientes e agora a gente vai precisar de uma vasilha grande, um bowl, uma vasilha grande,
que a gente vai colocar o líquido. Quanto de farinha a gente vai utilizar? 1 quilo. Quando eu vou fazer pão, eu prefiro, a não ser que você tenha uma balança, eu prefiro já pegar o quilo de farinha fechadinho, para eu ter certeza que eu tô usando 1 quilo, tá? Ele vai 1 quilo nessa receita. Só que é sempre bom ter uma reserva, porque às vezes você pode utilizar mais e até na hora de você for modelar os bolinhos, você vai precisar de farinha, você vai precisar de farinha para colocar na assadeira. Então é sempre bom ter um pouquinho a mais, tá? Mas aqui nessa receita é 1 quilo. A gente vai despejar. A mistura no bowl. E aos poucos a gente vai misturando a farinha. Eu vou até abrir aqui a farinha. Não coloca a farinha tudo de uma vez, porque dependendo da quantidade do tamanho do seu ovo, você pode usar até menos farinha ou mais, tá? Vai depender muito. Então coloque sempre a farinha aos poucos e eu vou mostrando pra vocês como que fica a massa e tudo pra vocês verem tudo direitinho. Vou colocar um pouquinho. Não se assustem, porque essa é uma massa que ela gruda mesmo na mão, tá? Então, a gente não pode ficar assustado com isso, é já bom avisar para não ter nenhuma surpresa. Por enquanto, a gente usa a colher. Vocês vão vendo que quanto mais a gente coloca a farinha, mais ele vai incorporando e vai ficando mais grosso a massa. Até chegar a um ponto que a gente vai precisar colocar a mão na massa mesmo. Acho que mais uma colocadinha de farinha aqui, a gente já vai poder colocar a mão. Olha como que ela já vai mudando de textura. Daqui pra frente, já vai ter que começar a usar a mão. Eu usei, por enquanto, quase a farinha inteira. Deve ter sobrado aqui 1/4 de farinha. Agora, nós vamos tirar todos os anéis, lavar a mão bem direitinho e começar a trabalhar a massa. Tirar da colher. Uma dica para trabalhar a massa. Eu aqui já comecei errado, porque essa não é a minha mão dominante. Então, uma mão você segura e a sua mão dominante você vai mexendo a massa para você não ter que sujar a sua mão inteira. Não coloque as duas mãos no pão, não. Até para você conseguir mexer com a farinha que a gente vai colocar aos poucos. Então, aqui vou lavar a mão aqui, mas sempre use a sua mão dominante para sovar a massa. Espalhe a farinha em toda a massa. E aí, a gente vai mexer nela. Vai virando aqui e espalhando a farinha. Junta a farinha tudo aqui nos cantos do bowl e aí a gente tira e vai misturando a farinha. Como eu disse, essa massa ela é pegajosa e ela não vai parar de ser, ela vai melhorar, mas ela não vai parar de pegar, então não se assustem, porque senão vocês podem colocar mais farinha do que o normal. Aqui, ó, eu já misturei toda a farinha. Aí, o que eu vou fazer? Com a minha mão limpinha, eu vou colocar mais um pouco de farinha. Separa. E vamos misturar. Eu ainda vou pra mesa, tá, gente? Não vou ficar sovando aqui, só que por enquanto a gente vai secar um pouco essa massa. Sempre de baixo pra cima, misturando a farinha. Você já vai sentir ela pegando menos. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, a gente vai passar pra bancada e vai sovar na bancada. Eu coloco aqui de ladinho. Coloco um pouquinho de farinha na bancada.
Tudo o quilo de farinha, eu ainda não usei 1 quilo de farinha. E a gente vai jogar aqui. Para essa massa, uma coisa que é bom a gente utilizar é uma espátula. Eu vou até pegar uma espátula que eu tenho ali. Pega a espátula branca. Que como ela é gruda, é mais fácil você trabalhar ela. Aqui é uma espátula normal, não tem uma espátula de pão, que é aquelas espátulas maiorzonas, não precisa disso não. Mas ela é grudenta, aí você pode ir trabalhando ela com a espátula, e aí você não suja as suas 2 mãos. E é sempre assim, junta a massa e vai amassando ela. Se precisar desgrudar, na hora que ela estiver grudando, aqui ainda tem bastante farinha, ela não vai grudar tanto. Mas você usa a espátula para desgrudar ela da mesa, tá vendo, ó? Como fica? Ela gruda mesmo. Ó, vai acabando a farinha e ela vai grudando. O que a gente vai fazer agora? Que foi uma dica que eu vi no vídeo e eu vou passar pra vocês. Mão muito suja atrapalha no sentido de o quanto de farinha a gente ainda precisa colocar. Então, quando a sua mão começar a ficar muito suja, você vai lavar a mão e aí você volta a trabalhar na massa. Eu vou colocar aqui a massa que eu tenho e eu vou lavar minha mão. Isso ajuda você não colocar farinha demais achando que precisa porque sua mão tá grudando. Vou lá lavar minha mão. Mão limpinha, minha mão tá limpinha, tá seca. O que a gente vai fazer também pra ajudar? Manteiga, lembra da manteiga que tava em temperatura ambiente? Você coloca um pouquinho na sua mão. Aqui, como eu não tenho bowl, eu já vou usar as 2 mãos, tá? Você coloca a manteiga. E aí fica mais fácil, ó, de você trabalhar essa massa. Vou colocar um pouquinho mais de farinha. Sempre pouquinho em pouquinho. Ainda tem farinha aqui dentro. De baixo pra cima e usa a espátula pra tirar. Para desgrudar essa massa. Tá vendo? Não é difícil. A gente só não pode ficar com medo, porque o problema de massa de pão é o medo que a gente tem e aí vai colocando ingrediente demais. Enquanto ela ainda não está grudando, a gente trabalha ela. Vou incorporar ela aqui. Olha o tanto de farinha que sobra nos cantos. A gente volta aqui para ela não grudar. Conforme ela vai incorporando a farinha, ela vai grudando. E é normal essa farinha, vou falar de novo para vocês não se assustarem. Essa massa, ela não vai deixar de grudar. Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho de farinha. Tá quase acabando a minha farinha. E ela tá ficando no ponto. Praticamente acabou a minha farinha aqui. Ó, a textura da massa é essa. A gente não, ó, tá vendo que ainda ela tá grudando aqui, mas é assim mesmo. Mas a textura é essa, ó. Ela tá macia. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o bowl, eu lavei aqui, mas se você não quiser, se não tiver tanta massa que não precisa lavar. E a gente vai colocar essa massa no bowl. Ainda sobrou um pouquinho de farinha aqui, ó. A gente vai colocar no bowl. Vou misturar aqui para colocar a massa para descansar. A gente vai pegar essa massa. Vai fazer uma bolinha.
Como que a gente faz? Vai colocando a mão, ó, a gente vai fazendo assim na massa pra fazer uma bolinha e ficar aqui embaixo. Ó. Como se fosse uma covinha, como é que eu falo isso aqui? Como se fosse uma concha. Aí. Agora, vamos deixar a massa aqui para ela descansar por 30 minutos e cobrir com um pano de prato, tá? Deixa ela aqui. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é, principalmente se for a primeira vez que vocês forem fazer pão, isso aí é uma dica por prática mesmo que deu errado. Não façam pão no frio, não tentem a primeira vez. Depois eu acho que a gente pega a prática porque todo mundo faz pão e faz no frio também. Mas se for a primeira vez, para não ter nenhum tipo de tristeza, não faça o pão no frio porque o fermento pode não dar certo, ele pode não crescer a sua massa e o seu pão vai ficar duro. Então tente sempre fazer o primeiro pão quando tiver calor, porque aí a massa ela vai crescer, tá bom? Então a gente vai deixar aqui 30 minutos e depois a gente volta. 30 minutos depois, o nosso pão já descansou. Mostrar para vocês. Olha aqui, já tá descansadinho. Agora a gente vai voltar ele para a bancada. Lembra que eu falei que precisava ter um pouquinho mais de farinha? Porque o pacote inteiro a gente usou ali, né? Então a gente precisa um pouco mais de farinha para colocar na bancada. Só para ela não grudar. Nós não vamos trabalhar mais a massa, tá, gente? Ela já foi trabalhada o tanto que tem. Agora a gente só vai colocar na bancada, faço um pouco na mão, pra cortar ela e fazer os pãozinhos. A gente vai abrir ela. Pra tirar todo o ar. Se estiver grudando um pouquinho, pega um pouco de farinha e põe na mão. Abriu, agora a gente vai pegar uma faca e vai cortar aqui no meio. Vou colocar um pouquinho mais de farinha. Ó, aqui do meu lado, dá pra ver? Aqui do meu lado, só pra eu encostar essa parte aqui, que eu vou trabalhar com essa aqui primeiro. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai separar os pãezinhos que a gente vai fazer. Então eu vou cortar. A gente pode cortar uns 2 dedos assim, que aí depois a gente vai abrir mais essa massa. Essa parte depende do tamanho do pão que você quer fazer. Talvez eu ainda corte ela aqui no meio, vamos ver. E agora, ó, a gente vai abrir aqui. Abrir mais. Eu vou pegar o meu rolo de massa de macarrão. Se você não tiver, não tem problema, você pega uma garrafa mesmo, lava ela direitinho, bonitinho, e aí você usa. Dá pra fazer com a mão também, tá? Essa garrafa eu acho mais fácil, ainda mais a gente que não tem prática. Farinha um pouquinho, e aí a gente vai abrir essa massa. Daqui, a gente vai começar a enrolar ela. E saiu o pãozinho deste tamanho. Esse é o tamanho que eu vou fazer todos os pãezinhos. E agora a gente vai colocar ele numa assadeira. Aqui também a assadeira, vamos colocar um pouco de farinha.
dica, tá vendo essa parte aqui, que tá meio abertinha? Você coloca pro fundo, você deixa assim no fundo, porque senão na hora que você for assar o pão, essa parte vai abrir e vai ficar aquele pão aberto, ele não vai ficar o pão redondinho. Você coloca no fundo. Aqui tem até muita farinha, ó, porque ele não podia ficar solto assim. Eu exagerei aqui na farinha da bancada. A gente vai colocar eles assim. Ó, outra coisa, tá vendo que como eu não coloquei mais aquela quantidade de farinha, ele pode ir grudando. Aí a gente pega aqui e vai rolando. Ou com o dedo mesmo, fica mais fácil. Ó, esse aqui, esse pãozinho já tá mais gordinho. Mas eu vou fazer assim, todos desse tamanho, né? Ó. Vou colocar rápido pra vocês, que até vocês iriam fazendo todos esses pães, vai ficar 50 minutos de vídeo. Mas é assim que faz. Outra coisa importante é você colocar o rolo e rolar até o final e não ficar juntando assim, porque às vezes ela vai grudar aqui e aí vai ser difícil pra você de passar o rolo. Então passou o rolo aqui no meio, vai pra frente até o final, tá vendo, ó? Como ela pode grudar? E aí você volta e vai abrindo a massa desse jeito, sempre até o final. Já enrolamos todos os pãezinhos, deu 31 pãezinhos, mas isso, gente, vai depender muito do tamanho que você vai enrolar. Eu não tenho tamanho, vou mostrar uma aqui do tanto que tá diferente, ó. A diferença de tamanho, eu tô fazendo pra casa, tô fazendo pra gente, então assim, não tem nada de profissional aqui e tá tudo bem, tá? Então, no meu caso, deu 31, então dá bastante pãezinhos. Depois que a gente enrolou, o que a gente vai fazer? Cobrir aqui os pãezinhos e a gente vai deixar eles aqui descansando para eles crescerem e dobrar de tamanho. Eu vou deixar mais ou menos 1 hora, que é o tempo que ele provavelmente vai dobrar de tamanho, e depois a gente vai colocar no forno. Tá bom? Mas antes de colocar no forno, tem mais um preparo que é super rapidinho e aí eu mostro pra vocês. Então, conta 1 hora aí. Os nossos pãezinhos já estão descansados, foram 1 hora, cresceram, ó. Foi 1 hora eles aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? E agora, a gente já ligou o forno a 180 graus, deixa ele aqui pré-aquecer uns 5, 10 minutos. E a gente vai colocar, passar em cima deles para ficar bem douradinho, um ovo com um pouquinho de leite, umas 2 colheres de sopa de leite. Eu não medi, só coloquei o olho, aí você bate. E aí agora a gente vai passar neles para ficar douradinho, tá? Já pincelamos o ovo, agora é forno a 180 graus. Não tem muito tempo, depende muito do forno. Provavelmente vai dar uns 30 minutos, mas fica de olho porque o pão, para ele ficar bem molinho, quando ele já estiver douradinho, você pode tirar. Eu vou mostrar como que ele fica depois para vocês, mas conta aí uns 30 minutos. Nossos pãezinhos já saíram do forno. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá focando? Como eles ficaram. Eles ficaram 40 minutos, mas é igual eu falei pra vocês. Tem que ficar vendo, na hora que tiver moreninho assim, vocês tiram. Eu fiquei vendo de 10 em 10 minutos. Eu colocava no relógio, no celular pra despertar. De 10 em 10 minutos eu vim aqui no forno olhar como é que tava o pão. E aí deu no meu forno 40 minutos, tá bom?
Mas ó, vou tirar aqui pra vocês verem aqui como que eles ficam, como que ele fica macio, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir. Esse pão ficou uma delícia. Vale muito a pena fazer com uma manteiguinha, então. Deixa eu passar aqui uma manteiguinha. Só derreter na manteiguinha. Gente, eu adoro pão assim, adoro. É muito bom esse pão. Então essa foi a nossa receita de pão de leite. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam em casa, tá? E eu tentei colocar o máximo de passo a passo para que vocês não errem na receita. Ela é uma receita super fácil, tá bom? Então esse foi o nosso primeiro vídeo de receita. Se vocês quiserem receita mais simples e receita do dia a dia, vai lá no meu Instagram, no IGTV, tem várias receitas, tem muito mais receita do que aqui. Toda terça e quinta a gente coloca receitas do dia a dia lá. E aqui no YouTube a gente vai fazer receitas mais complexas, receitas que a gente não faz no dia a dia, que tem mais técnicas talvez, ou mais difíceis, mas não esquece de se inscrever aqui no canal se vocês querem ver mais receitas assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um curtir pra mim. Se inscrevam no canal e comente o que vocês acharam, se vocês fizeram ou não. Comente aí pra mim, tá? Vamos conversar. Beijos e até o próximo vídeo.